Força sobre-humana. Não tenho medo de morrer. Tenho medo de não viver intensamente. Se libertar da dor. Você vai ficar confortável. Percepção extrasensorial. Um portal se abre e algo que eu não percebo entra por ele. O poder de cura. O homem sempre acreditou em um mundo além do plano físico e nossa mente é a passagem para ele. Só precisamos abri-la. Rituais bizarros. Estados alterados. Pensamentos, sentimentos, emoções, dor. Todos eles são construções de nossa consciência, bases para o autoconhecimento. Eles nos definem e nos dizem onde existimos no tempo e no espaço. E que venha Jesus Todo-Poderoso, deixe esse Filho de Deus. Mas também nos aprisionam nos limites do plano físico. Há tempos, as pessoas usam disciplinas de alteração da mente para transcender essas fronteiras e alcançar coisas incríveis consideradas impossíveis. Algumas desafiam seus limites fisiológicos. O que eu faço é letal para uma pessoa normal. Porque uma pessoa normal não é treinada para fazer isso. Enquanto outras expandem sua capacidade mental. Na visão remota, você fica confortável com o fato de sua mente existir em dois lugares. Curandeiros tiram seus poderes de cura do sobrenatural. Estados alterados de consciência são usados em mais de 90% das culturas do mundo. Quando xamãs são instrumentos de cura do espírito, eles entram em vários estados de consciência. Alguns deles não deixam lembranças da experiência. É um tipo de possessão ou estado de transe. Até mesmo na medicina contemporânea, os médicos induzem estados parecidos com o transe nos seus pacientes. Com a hipnose, você foge para o subconsciente. Você entra em um estado como um transe, onde pode escapar da sensação de dor. Das antigas práticas de meditação do Oriente à psicoterapia moderna do Ocidente, os humanos continuam a romper as barreiras da limitação física. Esses são os mundialmente famosos monges Shaolin, conhecidos por suas proezas sobrenaturais. Eles podem partir tijolos com a cabeça e quebrar varas com o pescoço. Para alguns, essas proezas podem parecer impossíveis, mas não para esses monges. Seu segredo é a meditação. Eles acessam um estado mais alto de consciência. Eles não têm medo e não sentem dor. Há uma variedade de práticas de artes marciais em todo o mundo em que as pessoas treinam e se disciplinam para alternar o estado da mente ou estado de consciência para realizar, por exemplo, proezas de força e resistência. Durante milhares de anos, as pessoas usaram a meditação para expandir seus limites fisiológicos. O próprio Buda meditou para desacelerar seu metabolismo. A lenda conta que ele atingiu um estado tão relaxado que sobreviveu a uma dieta que consistia em apenas uma noz por dia. Em 2005, um garoto do Nepal chamado Ram Bahadur Bonjon disse ter ficado debaixo de uma árvore sem comer e sem beber água por 9 meses consecutivos. Essas proezas parecem impossíveis ou ao menos sobre-humanas, mas cientistas modernos descobriram que a meditação pode mudar o estado físico de nosso corpo. As manifestações fisiológicas da meditação são a desaceleração do metabolismo, a desaceleração do coração, queda na pressão arterial, desaceleração da respiração, estabilização do fluxo de sangue nos músculos do corpo. Em 1981, o Dr. Herbert Benson começou um grande estudo da fisiologia de um grupo de monges tibetanos em uma região remota do Himalaia. Eles praticam um tipo de meditação chamada Tummo, ou o fogo interno. O Tummo
É uma forma de meditação budista que produz o calor que o corpo usa para queimar a poluição dos pensamentos impróprios. Em um dos rituais, eles se enrolam nus em lençóis molhados, os põem em cima do corpo cruzados na frente. E isso testa a capacidade deles de secar os lençóis em uma temperatura de pouco mais de 4 graus. Nessas condições, uma pessoa normal baixaria a temperatura do corpo e poderia até morrer. Os monges conseguiram fazer sair vapor dos lençóis. Os testes de bênção nos monges do Tumô mostraram que eles podiam elevar as suas temperaturas em até 8 graus. Em Amsterdã, um homem tem a capacidade de suportar o frio, e ele não é monge. Seu nome é Wim Hof. Mas ele é chamado de Homem do Gelo. Quando eu tinha entre 17 e 19 anos, me sentia vazio espiritualmente. E eu não encontrava nada que me preenchesse. Procurei em várias tradições, vários países, várias línguas. Mas eu não encontrava. Acho que o frio é uma força nobre. E eu posso competir com ele, aprender com ele. E ir a lugares em minha consciência e nos meus sentimentos, onde eu nunca tinha ido antes. Foi há mais de 20 anos que Wim descobriu seus poderes contra o frio. Um dia eu estava andando no parque e me senti atraído pela água, com uma camada de gelo por cima. Parecia, sei lá... Às vezes você não sabe descrever. Mas você sabe que é bonito. Quando eu entrei na água, eu vivi uma sensação poderosa em mim. E depois de 30 segundos, me senti ótimo. Achei que foi um dos primeiros momentos em que minha mente paralisou. Sem maiores efeitos colaterais. Sem pensamentos. Só sensações. Depois dessa experiência, eu descobri que existe a técnica do Tumô, que são os exercícios do fogo interno dos monges tibetanos, lá do Himalaia. Eu me envolvi nisso e comecei a aprender com eles, a praticar e vi que conseguia fazer tudo aquilo, então... Agora eu estou concentrado por dentro. Então eu me sinto forte e quente. O poder está dentro de mim. Dentro como uma energia. Wim aprendeu a utilizar seus poderes para testar os limites do que a carne e o sangue podem suportar. Recentemente, Wim realizou uma das maiores proezas da resistência humana. Em 2005, ele enfrentou o frio da Finlândia correndo a meia maratona descalço na neve. Ele é a primeira pessoa a tentar tal proeza no Círculo Ártico. 3 meses depois, ele escalou o Monte Everest vestindo apenas um short até a altitude surpreendente de 6.858 metros. E mais recentemente, ele bateu um novo recorde mundial de resistência ao frio. Durante 1 hora e 12 minutos, ficou imóvel em contato direto com o gelo. Mas ele não alcançou essas capacidades de uma hora para outra, ele teve anos de prática. O que eu faço é letal para uma pessoa normal, porque uma pessoa normal não é treinada para fazer isso. Vai prejudicar o seu corpo. Ele não está condicionado a suportar todo esse frio. Agora, um astro internacional, Wim tem 13 recordes mundiais por suas realizações sobre-humanas. Mas nem todas as proezas dão certo. Ano passado, na Finlândia, Wim finalmente encarou a morte. Ele tentava nadar 15 metros sob o gelo ártico.
A temperatura da água estava abaixo de zero, o suficiente para pôr a maioria das pessoas em choque instantaneamente. Na metade da distância total, os olhos de Vin congelaram. Sem poder ver o buraco de saída, ele foi forçado a segurar a respiração por vários minutos, preso debaixo do gelo. Ele ficou próximo da morte, mas de repente um mergulhador agarrou sua perna e o puxou de volta. A capacidade que Vin tem de prender a respiração por períodos prolongados salvou sua vida naquele dia. E cientistas descobrem que sua prática do tumor pode ter alterado a química de seu corpo de maneiras totalmente inesperadas. Cientistas estão fazendo exames em mim que podem resolver várias doenças. Suas maiores realizações podem ainda estar por vir. Wim Hof passou a vida treinando sua mente a superar os limites físicos de seu corpo. Às vezes eu fico parado por horas dentro do freezer. E não há problemas porque, em certo ponto, ele muda a minha fisiologia. Para provar que suas proezas físicas são resultado de seu processo meditativo, Vin se ofereceu ao monitoramento de cientistas enquanto entra no estado do tumor. O que eles descobriram foi uma grande surpresa. Exames de sangue revelaram que ele cria uma quantidade incrivelmente alta de anticorpos, proteínas que ajudam a combater infecções por vírus e bactérias. Os cientistas fizeram exames em mim, tirando sangue, antes, durante e depois da minha meditação. E eles descobriram que anticorpos se desenvolvem enquanto eu medito. Não antes, mas enquanto eu medito. Nosso cérebro contém uma dúzia de nervos cranianos que controlam as funções do nosso corpo. O considerado mais importante é o nervo vago, que regula a velocidade do coração, a pressão sanguínea e a temperatura do corpo. Através da meditação, Vin provou sua capacidade de controlar essas funções involuntárias. Mas cientistas agora especulam se o nervo vago também regula o sistema imunológico, e é possível que Vin tenha aprendido a controlá-lo também. Se for verdade, ele pode se curar de certas infecções e doenças, como a artrite. Se isso continuar mostrando que eu posso desenvolver anticorpos pela meditação e eu puder passar essa habilidade a outros, então essa definitivamente pode ser a cura para muitas, muitas doenças. Como profissionais da medicina, o uso desses estados alterados, do meu ponto de vista, não trazem mais saúde ou bem-estar, mas talvez evitem doenças. O Homem do Gelo é a prova viva da mente comandando a matéria. E desvendar o que o corpo humano pode fazer é a paixão de Wim Hof. Ano que vem, Vin vai tentar outra incrível proeza. Meu próximo desafio é a Antártida de short, correndo descalço uma grande maratona. Eu estou com medo, como qualquer um. Mas isso é apenas o início e eu aprendi a superar. Ter medo é muito natural, porque mostra que é algo perigoso e você deve estar preparado. Então, quando eu estiver preparado, esse medo vai embora. Aí eu vou saber que estou pronto. Não tenho medo de morrer. Tenho medo de não viver intensamente, porque isso é ir mais fundo. E para isso eu assumo qualquer desafio. Há um estado alterado de consciência em que todos nós entramos. O sono. Lugar onde nossas mentes conscientes podem se libertar. Em 1843, o neurocirurgião escocês James Braid começou a investigar o poder do subconsciente. Ele pediu que pessoas olhassem um objeto brilhante a aproximadamente 30 centímetros dos olhos até que caíssem no que ele chamava de sono nervoso. O que acontece com essas pessoas é que elas viveram certas experiências através de uma atenção seletiva bastante concentrada. É um estado da mente em que as pessoas ficam hipersugestionadas
o que significa que elas estão sensíveis a ideias e sugestões. Braid chamou esse estado mental de hipnose. O deus Hypnos era o comandante supremo do sono. Os antigos gregos o descreviam como uma mente com asas. Artistas rapidamente recorreram às técnicas de Braid por causa de seu fácil acesso ao subconsciente. As plateias logo faziam fila para ver hipnotizadores convencerem pessoas a fazerem coisas bizarras e humilhantes. Mas, no final do século XIX, o psicanalista Sigmund Freud começou a fazer melhor uso da hipnose. Freud é famoso por reconhecer o poder do inconsciente. Muito do que vivenciamos, dizemos, fazemos e sentimos vem das forças do nosso inconsciente. Através da hipnose, Freud acessou o inconsciente de seus pacientes e usou o poder da sugestão para alterar seus comportamentos indesejáveis. Na Primeira Guerra Mundial, médicos alemães usavam a hipnose para tratar soldados traumatizados para que eles voltassem para a batalha quase imediatamente. Outros médicos tentaram aplicações mais dramáticas desse estado alterado de consciência. 20 anos antes da primeira anestesia de cloroformo entrar em uso, outro cirurgião escocês usou a hipnose para anestesiar pacientes antes de amputações. Mas James Asdale enfrentou o grande ceticismo da comunidade médica do século XIX. Certa vez, Asdale recebeu um homem para uma cirurgia de gangrena na perna e, na frente dos colegas, ele hipnotizou o paciente, que sorria enquanto tinha sua perna amputada. A conclusão deles foi de que Asdale tinha, abre aspas, contratado um homem durão para fingir que não sentia dor. Seus colegas se recusaram a acreditar no que tinham visto. Mas a hipnoanestesia ainda é usada hoje. Ir ao dentista pode ser uma experiência dolorosa. Perfurações, marteladas e cortes. Só a ideia de uma cirurgia dental pode ser assustadora e fazê-la sem anestesia pode ser extremamente doloroso. Olá, eu sou Ken Bushman. Estou aqui para ver o Dr. Edward. Eu vou substituir uma coroa usando a hipnoanestesia. Eu não gosto de agulhas, não gosto do sabor do anestésico, não gosto do lábio mole, eu não gosto de babar e da saliva na minha blusa. Então eu prefiro encarar a hipnose. Nós vamos tentar remover essa coroa ruim usando apenas a hipnose, sem nenhum anestésico químico. Normalmente seria um procedimento muito doloroso. Oi, Ken. É Oi, muito Lisa. bom te ver. Como você está? Eu estou ótimo agora que você chegou. Ótimo. Para hipnotizar Ken, o Dr. Onran consultou uma hipnoterapeuta chamada Lisa Meckenberg. Eu vou começar usando a hipnose para que Ken adormeça todo o seu corpo. E agora, Ken, vou te pedir uma coisa. Que você mantenha os olhos nesse pêndulo e siga só com os olhos. Enquanto você segue o pêndulo, seus olhos vão ficar muito cansados e vão começar a piscar. Lisa leva a mente de Ken a um estado de consciência entre sono e vigília para que ela possa controlar a conexão entre a mente e o corpo dele. O pêndulo é para deixar o corpo físico bastante relaxado. Daí, deixamos os olhos bem relaxados, tão relaxados que a pessoa nem que queira não consegue abri-los. E depois, faço com que eles levem esse nível de relaxamento dos pés e subindo pelo corpo físico. Ponha toda a ansiedade nesse braço e deixe ela sair por cada dedo, até a pessoa se sentir com o cérebro gigante, sem nenhuma sensação no corpo. A dor é o mecanismo de autoproteção do nosso corpo. Ela surge para dizer ao cérebro que estamos em perigo. A hipnose desliga a mente do corpo. Mas alguns tipos de dor não são um aviso, não são por perigos. São só dores. Então suma com elas. Nesse estado alterado, o cérebro de Ken se desconecta da sensação de dor.
Lisa aprendeu a hipnoterapia porque ela sofre de dores todos os dias. Eu sofro da doença de Crohn, que é quando o seu sistema imunológico ataca tecidos saudáveis. Todos os dias eu tenho dor. Eu posso ficar debilitada por causa dela. E estava assim até descobrir como usar a hipnoterapia para controlar minha dor. A hipnose é a criação da visão mais bonita de como você quer que as coisas sejam no seu mundo. Quando eu me hipnotizo, preciso levar minha mente a um lugar muito tranquilo para poder acessar o maior conforto. Então uso o poder da imaginação para me imaginar numa praia. Vejo um céu lindo, depois imagino ouvir o som das ondas e sinto a areia molhada embaixo dos meus pés. Fico completamente em paz. E a cada número, você vai mais fundo. É esse nível de conforto que ela precisa dar ao paciente Ken Bushman. Lisa venceu sua própria dor com a hipnose, mas será que vai funcionar para Ken? Matadores ninjas que explodiam. Ken Bushman está passando por uma cirurgia de substituição de coroa. Um cirurgião dentista vai serrar a antiga coroa de Ken para removê-la. Ao invés de utilizar anestesia química, Ken entrou em estado de transe usando a hipnoanestesia. Há um interruptor bem aqui na testa. Veja o interruptor. Lisa controla a consciência de Ken simplesmente estalando dedos. 2 vezes mais profundo. Como um interruptor de luz, ela pode ligá-la e desligá-la. Você vai ficar confortável. Vai seguir as instruções do Dr. Edward. Eu vou contar uma história. É um dia muito lindo. E você subiu a montanha de Sierras. A água corre em torno da pedra. Você sente o calor do sol. Eu vou contar de 1 a 5. No 5, você vai acordar em um estado não sugestionável. Se sentindo acordado e alerta bem melhor que o anterior. 1, 2, devagar, calma. No 3, inspire bem fundo, trazendo positividade e relaxamento. E inspire negatividade e estresse. 4 é um número bem alerta e 5 os olhos abrem acordados. 1, 2, 3, 4, 5. Olhos abertos, acordado. Como se sente, Ken? Eu me sinto ótimo, só senti uma leve pressão. A pressão maior que senti foi quando ele estava tirando o dente velho, Nossa. mas... fora isso, foi maravilhoso. Essa é a coroa que nós tiramos da boca do Ken. Você vê que é bem grossa, foi um pouco difícil remover. Mas isso não poderia ter sido feito... Bom, nós não poderíamos ter feito isso sem anestesia. Mas ele foi muito bem e a hipnose realmente funciona. O procedimento foi muito tranquilo. Obrigado, doutor. Agora você tem uma coroa temporária. Eu não tenho efeitos colaterais e posso sair daqui sem embolar as palavras ou ficar com a boca mole babando na blusa. O objetivo da hipnose é desligar a mente do corpo. Mas podemos aprender a deixar o plano físico? A maioria das culturas acredita que o poder de estar em toda parte e ver tudo é reservado apenas aos deuses. Os antigos egípcios representavam o seu deus Horus como um olho que tudo vê, um símbolo que veio para o mundo judaico-cristão. Na tradição hindu, o terceiro olho de Shiva se tornou uma marca para os mortais comuns. Os hindus acreditam que não há diferença entre o ser e o universo. Aqueles que se iluminarem podem aprender a transcender seu corpo físico.
Durante séculos, xamãs das tribos nômades da Ásia Central disseram que quando entravam em estado de transe, seus corpos espirituais podiam viajar a lugares distantes. Na década de 30, o Dr. Joseph Ryan iniciou uma série de experimentos científicos para testar se o olho dessa mente seria real. Em seu teste mais famoso, ele pediu a uma pessoa que previsse a ordem de cartas a 90 metros de distância delas. Ele disse que a suposição da pessoa poderia ter sido ao acaso. Ryan repetiu o experimento a uma distância de 230 metros e, mais uma vez, a pessoa previu a ordem das cartas. Depois de vários anos de pesquisas e testes, o Dr. Ryan chegou à conclusão de que o sexto sentido era real e o chamou de PES, Percepção Extrasensorial. Esse é David Morehouse. Há 20 anos ele era um espião militar dos Estados Unidos. Mas ele não lia mapas ou imagens de satélites para conseguir informações. Ele usava a PES. Sua jornada no mundo da espionagem clarividente começou depois de um acidente quase fatal. Em 1987, eu era um comandante da tropa de choque. Era a minha segunda vez no comando e minha companhia foi selecionada para ir à Jordânia treinar soldados jordanianos. Enquanto eu estava lá treinando, fui ferido na cabeça por uma bala perdida de uma metralhadora jordaniana. Eu caí inconsciente no deserto e tive uma visão nesse estado intermediário entre consciência e inconsciência, quase que um estado de sonho. A maioria das pessoas que teve esse tipo de visões, feito pesadelos, reluta em falar delas. Não é fácil sentar aqui e dizer que eu me desloquei de alguma forma. Algum portal se abre e algo que eu não percebo entra por ele. Mas o que Morehouse não sabia era que 10 anos antes, os militares americanos tinham contactado dois físicos, Russell Targ e Harold Puthoff, para testar as aplicações da PES. Em meio à Guerra Fria, os militares americanos buscavam novas maneiras de reunir informações sobre a União Soviética. O governo americano estava procurando maneiras de aumentar o potencial de performance humana. Eles queriam tentar usar a mente humana para ver o campo de batalha, assistir a batalha se desenvolver antes que ela ocorresse. Era uma técnica chamada de visão remota. O espião clarividente ficava numa sala, isolado do mundo externo, recebia coordenadas de um alvo e pediam que ele descrevesse o que via. Experimentos anteriores deram resultados surpreendentes. Uma das mais incríveis foi de Pat Price, um ex-delegado de polícia de Burbank, Califórnia. Ele foi instruído a ver à distância uma unidade militar soviética e relatar o que tinha visto. Ele desenhou um guindaste de pórtico com 8 rodas que rodavam em trilhos. Ele também desenhou esses cilindros de gás. Esse é um desenho da imagem real da unidade soviética vista por satélite. O desenho revela semelhanças significativas com a visão de Pat Price, incluindo o número de rodas no guindaste. Foi um acontecimento incrível na visão remota. Como resultado dessas descobertas, o governo começou a recrutar espiões clarividentes para participar de programas de visão remota, e David Morehouse foi um deles. Foi estranho sair do plano físico como comandante da companhia de infantaria para entrar nesse plano metafísico da visão remota. David Morehouse foi enviado a uma unidade confidencial para ver se poderia usar seu sexto sentido. A Terra revela o... Em 1988, David Morehouse foi enviado a Fort Meade, Maryland, para se tornar um clarividente. Para avaliar a capacidade de visão remota de David, a CIA deu a ele um alvo de teste. Era a Biblioteca do Congresso. Mas David só tinha umas coordenadas em código para se conectar ao alvo. Ele desenhou primeiro uma linha abstrata e depois registrou dados sensoriais como cores, texturas, temperaturas e odores. As informações do subconsciente de David agora começam a preencher as páginas: preto, branco, vermelho, azul, vidro, metal,
livros, revistas, mármore. De repente, bum! Mais outro desenho, outra imagem que vem à mente. Então eu desenho isso aqui, com um domo. O desenho foi um sucesso impressionante, mas Morehouse continuou. Mais informações preenchiam o quebra-cabeças. Mais informações preenchiam o quebra-cabeças. Arquivos, a Declaração dos Direitos, Congresso, Constituição. No final da sessão, esse foi o resumo do alvo secreto. Prédio do governo com documentos históricos protegidos, significativos ao povo e à sua história. Foi uma boa sessão para um clarividente, então, um novato. Eu já estava pronto para o trabalho. Parece um tiro no escuro impossível, mas o objetivo da CIA era fazer com que os clarividentes dessem bons resultados. Morehouse ajudou a esclarecer as regras que tornariam a visão remota uma capacidade que pode ser aprendida. Qualquer um pode fazer isso. Claro que vai haver gente melhor nisso que outros, mas qualquer um pode aprender a fazer isso, a desvendar esse potencial. De acordo com o protocolo, o clarividente primeiro capta informações sensoriais e registra no papel em forma de palavras e desenhos. No estágio de aprendizado, o clarividente senta numa cadeira em uma mesa com papel e canetas diante dele. Um observador fica na sala. Não há estímulos vindos de fora. Em níveis mais avançados, o clarividente pode decidir se deita, ouve música ou usa uma venda para alcançar um estágio mais profundo de consciência. Os clarividentes mais bem-sucedidos conseguem desenvolver a capacidade de se bilocalizar, ou seja, estar em dois lugares ao mesmo tempo. A bilocalização é quando o corpo físico do clarividente começa a manifestar indicadores fisiológicos do que a pessoa está vivenciando no local-alvo. Então, digamos, por exemplo, que um clarividente está vendo um depósito de mísseis na Sibéria em temperaturas abaixo de 0. O clarividente os vê nesse alvo e, de repente, a temperatura de sua pele começa a cair e a temperatura central de seu corpo começa a baixar. Isso é uma bilocalização. E quando você começa a bilocalizar, você sabe que realmente é um clarividente. Apesar da maioria das suas missões terem sido secretas, sabe-se que Morehouse viu traficantes de drogas sul-americanos e personalidades americanas sequestradas. Mas quanto mais se aprofundava no programa, mais emocionalmente difícil ele ficava. Estar em algum alvo de treinamento e sentir a forte carga emocional de um lugar como um campo de concentração, ou entrar na mente de um ditador militar, ou até de um traficante. Todas essas coisas têm um peso cumulativo na psique humana. Depois de 3 anos como clarividente, David abandonou o programa. Ele, que nunca tinha pensado em um sexto sentido, virou alguém para quem a PS era tão real que se tornou extremamente dolorosa. O entendimento do que estava havendo com você não era importante. O mais importante era utilizar você como ferramenta de coleta de informações dos inimigos reais e imaginários da nossa nação. Apesar do cansaço emocional que David viveu como clarividente, agora ele percebe que está munido de uma ferramenta poderosa de alteração de mentes. Inegavelmente, saber que há algo além do físico do qual você faz parte, que você está conectado a isso o tempo todo, é uma sensação muito poderosa para se assumir na vida. A visão remota é uma das ferramentas que ajudam você a chegar lá. Possessão demoníaca. Muitas religiões acreditam que ela seja a causa das doenças humanas. Eu retiro agora todo o seu poder. Curandeiros surgem em várias formas. E exijo que você deixe esse filho de Deus. Que o nome de Jesus Todo-Poderoso venha primeiro. Venha em nome de Jesus agora. Os curandeiros antigos eram chamados de xamãs. Eles diziam se comunicar com os espíritos. Xamãs podiam se comunicar com os espíritos e incorporá-los em um tipo de possessão ou estado de transe. Alguns deles não deixam lembranças da experiência. O tom de sua voz e a postura do corpo podem mudar drasticamente e eles podem expressar visões e ideias que nem sabiam que existiam.
O povo iorubá da África Ocidental chama seus xamãs de babalorixás, o que significa pai dos espíritos. Eles podem canalizar entidades espirituais chamadas de orixás para curar as pessoas. Quando o comércio de escravos os trouxe para o Novo Mundo no século XVII, suas crenças se misturaram com o cristianismo e com as tradições nativas americanas, criando o voodoo no Tahiti, a santeria em Cuba e o tambor de Mina no Brasil. Coroa, coroa, coroado lá no mar. Esse é um terreiro de tambor de Mina em Belém, Brasil, uma cidade próxima à Amazônia. Esses seguidores acreditam que a Amazônia é lar de espíritos e esse ritual é um convite chamando-os a trazer saúde, felicidade e sucesso para suas vidas. As entidades se manifestam, incorporam, elas entram dentro da pessoa, elas dominam o sistema nervoso e a partir deste momento as pessoas passam a dormir e aquela personalidade espiritual. A música e a dança monótonas levam os seguidores a um estado de transe que eles acreditam abrir suas mentes aos espíritos. Esse é Pai Tayandô. Ele é o líder desse culto e um xamã moderno. Ele diz se comunicar com os espíritos desde garoto. Então, aos 4 anos, ele se manifestou e já começou a fazer as curas. Bem, essa primeira cura foi meu avô. Uma infecção que dá na perna, né, fica vermelho, a pessoa tem muita febre, muito frio. E essa entidade veio e fez o remédio e curou ele. Bem, a partir desse momento, aí a família tomou conhecimento. Primeiro os trabalhos eram só familiares. Uma mulher com doença intestinal consultou o Pai Tayandô em busca de seus poderes de cura. Esses búzios foram um dia usados como moeda na África Ocidental. Eles também são usados para a comunicação com a antiga deusa Iorubá, Iemanjá. Pai Tayandô pede uma dica espiritual a Iemanjá sobre a doença dessa mulher. E foi ao médico, fez uma endoscopia e a biópsia, e o médico observou que ela estava com uma bactéria e não ficou boa, cada vez ficou pior. Os búzios dizem que ela é vítima de uma feitiçaria e que um espírito do mal invadiu seu corpo. Para expulsar o espírito do mal da mulher, ele deve fazer uma cerimônia de cura amazônica chamada de pagelança. É uma das tradições mais sagradas do tambor de Mina e ela nunca foi filmada. Pai Tayandô entra em estado de transe e espera ser possuído por um dos espíritos de cura que vagam pela sua casa. Depois, a batalha sobrenatural entre duas entidades começa. Um cabo de guerra para extrair o espírito maligno do corpo da mulher doente. Uma mulher com doença intestinal consultou o Pai Tayandô. Como líder da religião afro-brasileira do tambor de Mina, ele espera curá-la se unindo aos espíritos curandeiros da Amazônia. No tambor de Mina, o primeiro passo na cerimônia de cura é a consagração da tigela chamada de cuia. É a cuia, é onde ele bebe, onde toda a alimentação é dada para o caruana através da cuia. Pela primeira purificação, que é feito com ervas e defumações, fumaças sagradas, deixa de ser um objeto profano e passa a ser como se fosse uma divindade viva, um celular, né? Que nós colocamos uma bateria e nós podemos nos comunicar através daquele instrumento com as entidades. Para chamar os espíritos curandeiros, Pai Tayandô precisa enganá-los, reproduzindo os primeiros tempos do mundo, quando os espíritos corriam livres.
Os caruanas explicam que no princípio de tudo, a terra vivia chovendo e vivia em neblina. O que ensinou a pagelança, o maracá, ele tem o poder de imitar chuva. Quando você bate o maracá, é como se tivesse uma chuva torrencial. Então, Tauari, você fuma realmente do contrário. Nesta fumaça aqui, esta fumaça é que abre o portal por onde eles vêm e por onde eles vão. Esse processo se faz um processo com cânticos também, para que a puçanga, o malefício, se materialize para que ele possa retirar. Enquanto o pai Tayandô trabalha em um transe, ele imagina um portal se abrindo para o sobrenatural. Seus seguidores observam suas atitudes, esperando a chegada da entidade que cura. Os seguidores agora acreditam que o corpo de seu chefe foi tomado pelo espírito amazônico. Um espírito capaz de guerrear com a entidade do mal dentro da barriga da mulher. Esse ritual é realizado para converter o mal em um objeto tangível para que ele possa ser retirado da mulher. Os seguidores esperam ver o mal se apresentar. Sangue, espinhas de peixes e um escorpião. A pagelança acabou. Luiz Tayandô volta à consciência. Eu também vi, porque ainda está ali, né? E também tinha espinho de quandu. Aquele malefício estava não dentro da barriga dela, estava no corpo, vamos dizer, no corpo astral dela. A sessão é bastante trabalhosa e ele está exausto. Eu quero dizer que nós não somos contra a medicina. Entendemos que ela é importante. Mas existem casos que a medicina não consegue resolver. Pai Tayandô é um dos últimos curandeiros amazônicos em Belém e é a única pessoa em sua casa capaz desse tipo de cura espiritual. Da pagelança eu não tenho filho nenhum. Ou seja, com a minha morte, a pagelança termina na minha casa. A crença pode curar. E a crença pode ser secular, pode ser espiritual, pode ser religiosa, mas ela tem capacidades de cura profundas, que não são possíveis com o uso de drogas e cirurgias.